A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Quem fala aqui é o pastor Leandro Amorim de Portugal. Eu quero fazer um vídeo acerca de estatísticas sobre o Evangelho em Portugal, dados pela Jocum e pela Aliança Evangélica Portuguesa, certo? É muito importante para você, missionário, pastor, saber da realidade atual das igrejas e da porcentagem de cristão em Portugal, ok? Pois o número de evangélico em Portugal está diminuindo, mesmo com novas igrejas e mesmo vindo muitos missionários para cá nesse ano. Ou seja, pesquisa do Conselho Missionário da Aliança Evangélica Portuguesa sugere que os cristãos evangélicos em Portugal são cerca de 46.900 cristãos evangélicos, pessoas. Embora algumas estatísticas sugerem até 150 mil pessoas. Então não tem um dado concreto, relativo. Segundo a Jocum, pode ser até 70 mil, e a Aliança Evangélica também pode dizer até 150 mil. Então, isso são dados até 2015. Então, é mais ou menos isso, meus irmãos, ok? Não é muito, é pelo menos 1% de evangélico em Portugal, de 10 milhões de pessoas. Então, mesmo que seja 1% ou menos de 1%, ainda está muito longe, de nós alcançarmos almas em Portugal. O número é baixíssimo e é alarmante, é urgente, fazer missão em Portugal. A maioria dos evangélicos portugueses, 7 em cada 10, vive em um dos 3 distritos principais de Portugal, que é Lisboa, Porto e Setúbal, onde se concentra a maioria de evangélicos em Portugal. Dentre desses distritos, cidades, 50 são membros dessas principais cidades. Agora, se você for para as aldeias, como você está vendo aí nas fotos, e aldeias, vilas, e se você tiver alguma igreja evangélica ali, o normal é ter 20 membros, irmão, ou 30. Se você achar mais do que isso, pode ter certeza que essa igreja está crescendo, está sendo muito abençoada por Deus. Mas a realidade é até ser 10, 20 membros, ou até menos do que isso. Uma estimativa diz que os evangélicos portugueses, representam 0,4% da população. Não estou falando de evangélico brasileiro ou estrangeiro, mas sim de português. Representa 0,4% da população. Salienta também a necessidade de abordar o futuro. Por que isso? Porque 24% dos pastores portugueses em Portugal têm mais de 60 anos, enquanto apenas 18% tem menos de 40 anos. Ou seja, há uma clara necessidade de ser abordada no que diz respeito à preparação de uma nova geração de líderes, pastores, missionários, obreiros em Portugal. Porque muitos pastores portugueses já estão acima de 60 anos e alguns deles vão se reformar e não poderão continuar mais exercendo o trabalho missionário. Então, veja a importância de novos líderes, de uma nova geração. É por isso que eu tenho focado a missão em Portugal, falando para os pastores do Brasil e da África, irmão, ou da América, ou dos Estados Unidos, ou da América do Sul, América do Norte também, Canadá, de Deus enviar mais missionários e pastores para continuar esse trabalho em Portugal, ok? Outro dado importante: Portugal, segundo a Jocum, é o 5º país mais pessimista do mundo, o 4º país com mais violência doméstica da União Europeia, o 3º país com mais índice de suicídio da União Europeia. Eu tenho um vídeo meu sobre o desafio missionário no Alentejo, que eu falo da cidade de Odmira, que é a cidade de maior taxa de suicídio em Portugal, infelizmente, entre os idosos. E por causa disso, Portugal é o 6º país com maior índice de depressão nesta nação. Muitos idosos e até jovens estão deprimidos pela vida social, material ou familiar, e muitos estão morrendo.
Outro dado muito importante, nós sabemos que Portugal é um país católico e 90% da população se dizem católicos. Agora, o que é triste é o seguinte: desses 90% de católicos, 80%, ouça bem, 80% não são praticantes, são nominais. São pessoas que dizem: meu pai foi católico, minha mãe foi católica, meu avô, e eles nem sequer praticam uma missa. Geralmente é apenas um casamento ou um batismo. Fora isso, não há realmente uma prática do catolicismo. Então, Portugal é um campo missionário. Há uma necessidade urgente de ganhar almas nesta nação. A bruxaria é 4% em Portugal, o ateísmo 5% e o islamismo 2%. Portugal precisa ter uma igreja evangélica para cada 3.500 habitantes. Portugal tem uma igreja evangélica para cada 7.313 habitantes. Meus irmãos, então você está vendo aí a urgência da obra missionária em Portugal. Entenda, Portugal é um país ainda não alcançado. Existem vários concelhos, várias cidades, mais de 3.000 freguesias que não tem uma única igreja evangélica, ok? E existe mais de 230 localidades consideradas como prioridade para a plantação de novas igrejas. Então você, pastor, que tem possibilidade de investir na obra missionária ou de enviar missionários, eu tenho aí vários vídeos meus falando sobre isso. Vamos orar por Portugal, vamos investir no campo missionário em Portugal. Portugal ainda é um país carente do evangelho. As igrejas portuguesas necessitam ser revitalizadas, pois muitas estão a morrer a uma velocidade assustadora. E esses são os dados da estatística sobre o evangelho em Portugal pela Jocum e também pela Aliança Evangélica Portuguesa. Portugal tem mais ou menos entre 50.000 a 150.000 evangélicos em Portugal. E há uma grande carência, é menos de 1% de evangélico. Ou, se falando só de portugueses, são 0,4% de cristão evangélico em Portugal. Então, de 10 milhões, o índice é pouco. Oremos por esta nação. Vamos orar pelo avivamento, para que as estatísticas do evangelho possam melhorar, meus irmãos. Você que está no Brasil, na África, na Europa e no mundo, Portugal precisa de um avivamento. Deus precisa de missionários que pregam o evangelho da transformação, da salvação, para que haja implantação de igreja, para que haja envio de missionário, para que haja provisões para os missionários que estão aqui fazendo a obra de Deus. Nós sabemos que aqui é uma guerra grande, espiritual, mas eu acredito que o dono da seara é o Senhor. Ele enviará ceifeiro para esta seara. Então fica esses dados, que Deus te abençoe. Pastor Leandro Amorim de Portugal, um grande abraço, divulga e espalhe esse vídeo, amém? Bendito